Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação estar com os irmãos. E para darmos início aqui à nossa aula sobre livros históricos do professor teólogo Emerson Cavalheiro, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Sou presbítero de Enen, teólogo, e graças a Deus, Deus me aprove dar essa oportunidade para que eu estivesse aqui, para poder ministrar aos seus corações a palavra do Senhor Jesus. De início, eu gostaria, para que nós pudéssemos começar a nossa aula, que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eu escolhi esse texto de Números, que ainda está no livro de Pentateuco. Nós somos sabedores que o tema da nossa presente aula é os livros históricos, mas os livros históricos em si, eles vão trazer toda a condução por parte de Deus, a condução divina, quanto à nação de Israel. Deus ele teve uma maneira diferenciada, uma maneira soberana de conduzir toda a nação israelita. E esse texto aqui nos mostra o momento que o povo de Israel está nas fronteiras da terra prometida, nas fronteiras de Canaã, e eles começaram a temer os gigantes. E Josué, que nós falaremos bastante sobre Josué, e Calebe, eles dão outra palavra a respeito do temor do povo. O povo se compara como gafanhoto diante dos habitantes que haviam ali na terra prometida. Porém, o Todo-Poderoso capacitou Josué, capacitou Calebe, e eles se levantaram e se opuseram à opinião do povo, dizendo que eles não eram como gafanhoto e que eles entendiam que, na verdade, a terra que Deus prometera a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus já tinha dado essa terra para o povo de Israel. Então, eu gostaria de começar com esse texto e gostaria de te convidar para que você me acompanhasse nessa linha de raciocínio. Eu vou apresentar aqui a capa do nosso livro, Livros Históricos, do nosso professor Emerson Cavalheiro, e nós estaremos conduzindo, iniciando a nossa aula hoje. A nossa unidade ela vai ser dividida, o nosso livro vai ser dividido em 4 unidades. A primeira unidade, eu irei abordar a primeira unidade hoje, e a segunda unidade. Na nossa primeira unidade, nós estudaremos sobre Canaã, a terra que mana leite e mel. No capítulo 1, nós trabalharemos aqui o conceito dos livros históricos, né? Quais são os livros que compõem esse conjunto de livros históricos. No capítulo 2, nós iremos estudar Josué, novos tempos e novos desafios. A partir desse presente capítulo, aqui do capítulo 2, nós visualizaremos e veremos, compreenderemos. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre a morte de Moisés e um novo tempo, uma nova etapa da obra de Deus, conduzida ali pelo servo do Senhor, Josué. O capítulo 3, nós abordaremos a época dos juízes, o tempo que Deus levanta homens para julgar Israel, enquanto Josué vai falar da vitória, é um livro que trata muito da vitória do povo de Deus, de conquista. Juízes já vai tratar da miserabilidade e da opressão por parte dos inimigos, devido à pecaminosidade e à miserabilidade do povo de Israel. Então, Juízes, o ciclo de infidelidade por parte de Israel,
opressão e ao mesmo tempo livramento. No capítulo 4 nós abordaremos o livro de Ruth, né? O teu Deus é o meu Deus, a linda história de Ruth, fidelidade e honra da parte de Ruth com a sua sogra Noemi. E no capítulo 5 nós abordaremos alguns aspectos do livro de Samuel, que é marcado por aquela frase instigante, fala porque o teu servo ouve. Então venha comigo nessa viagem e dessa forma nós daremos início aqui à nossa aula de hoje. E eu conto com você, prepara a Bíblia, ou esteja com os livros em mãos e vamos a mais uma aula em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pontuar aqui a introdução e abordar que os livros históricos, eles compreendem um conjunto de 12 livros na Bíblia. Eles já vão iniciar ali a partir do final do livro de Deuteronômio. O Deuteronômio termina com o capítulo 34, com a morte do servo do Senhor, o servo de Deus, o servo Moisés. E Moisés, ele sobe ao Monte Nebo e ali no cume de Pisga, ele tem a sua vida, ele perde a sua vida, morre ali. E a partir dali, Deus, no versículo 9 do capítulo 34 de Deuteronômio, Deus já capacita Josué com o espírito de sabedoria para conduzir o povo do Senhor para essa nova etapa. Então, os livros históricos eles vão compreender um conjunto de 12 livros na Bíblia, localizados logo após o livro de Deuteronômio, cujo propósito principal, o objetivo principal, é apresentar a história da nação de Israel a partir da entrada na terra de Canaã, com base no seu relacionamento com Deus. Então, essa é a proposta, o objetivo da nossa aula, fazer uma apresentação dos livros históricos e mostrar como que Deus conduziu a história da nação israelita e como que essa nação de Israel vem se consolidar na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, e também nós vamos ver aspectos de base que fundamentam o relacionamento do povo de Israel com o Senhor Todo-Poderoso. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, eu preparei um gráfico aqui, na verdade uma tabela, onde nós dividiremos os livros que serão abordados em 4 partes. Nós apresentaremos a autoria do livro, a data do livro, a temática do livro em si e o propósito, ou seja, o objetivo do livro. Nós iniciaremos com o livro de Josué. Eu fiz a leitura de Números capítulo 14, versículo 8. Afirmei anteriormente que o povo estava nas fronteiras da terra prometida. Moisés ele morre ali no capítulo 34 de Deuteronômio. Iniciamos os livros históricos a partir do livro de Josué. Na verdade, Deus pontua dizendo o seguinte, Moisés, o meu servo, é morto. E ali começa os livros históricos com a história de Josué, com o chamamento de Josué. E o interessante é que Deus ele sempre tem um homem para cada etapa da sua obra. A partir dos livros históricos, iniciando pelo livro de Josué, nós iremos concluir que Deus tem um homem para cada etapa da sua obra, e para cada tempo Deus levanta um homem diferente, porém a obra de Deus não pode parar. Então Deus fala para Josué e confirma a chamada de Josué, dizendo o seguinte, olha, Moisés, meu servo é morto, se levanta, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você também. Josué era um homem experimentado que fez parte acompanhou Moisés durante os principais acontecimentos na condução do povo de Israel, na saída do povo de Israel lá do Egito, a condução do povo de Israel pelo deserto ao chegar às fronteiras da terra prometida. Josué participa com Moisés dos principais acontecimentos e Deus levanta Josué para essa nova etapa. Então Moisés ele exerce um grande ministério de levar o povo às fronteiras da terra, e Josué é levantado por Deus de uma nova etapa para consolidar o povo de Israel na terra prometida. Eu gostaria de fazer uma breve aplicação interessante, porque enquanto Moisés conduz o povo às fronteiras, Josué consolida o povo na terra. Então, quando o povo chega, o povo não tem a terra de graça. Deus deu a terra nas mãos do povo, mas o povo teria que lutar. Então, eu acredito que a geração de Moisés, ela passa, mas a geração de Josué, ela permanece. A geração de Davi passa, mas a geração de Salomão permanece. Então, para cada tempo, para cada etapa da sua obra, Deus tem um homem diferente. Então, iniciando pelo livro de Josué, eu gostaria de pontuar que a autoria do livro, não há um consenso acerca da autoria, há um forte indício da autoria que seria do próprio Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, da prole de Elisama, mas não há um consenso teológico, nós não podemos cravar definitivamente que a autoria desse livro é de Josué. Segundo a tradição, seria de Josué, mas
no entanto, a autoria ainda permanece desconhecida. A datação do livro é por volta do século XVI a.C., essa é a data mais aproximada, e quando se trata de data, eu não gosto de dar uma data precisa, porque eu gosto mais de dar uma data aproximada, a gente não consegue ser mais pontual em relação a uma data precisa. Então, a data aproximada de escrita desse livro foi por volta do século XVI a.C., e a temática do livro de Josué, conforme eu falei anteriormente, o tema do livro de Josué é a conquista de Canaã, é a consolidação, a confirmação do povo, o estabelecimento do povo de Israel, através das diretrizes, agora, dadas pelo servo de Deus, chamado Josué. Então, é a conquista de Canaã e estabelecimento do povo na terra prometida. E o livro traz alguns propósitos que eu gostaria de pontuar. O primeiro propósito do livro é mostrar a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. O livro de Josué pontua bastante isso, que Deus, ele é um Deus que cumpre promessas. Deus já havia feito a promessa lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 8, a Abraão, que Deus daria a terra ao povo de Israel, e através do livro de Josué, nós vemos a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Eu gosto muito do texto de Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz o seguinte: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Então, através do livro de Josué, nós teremos a percepção, a visão de que a fidelidade de Deus, existe uma fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. O Deus que promete a terra, o Deus que promete o livramento, a conquista, é o Deus que tem o poder de cumprir a sua promessa. Outra coisa, outro propósito do livro de Josué é a importância da obediência do povo de Deus à aliança. Então tem muitas promessas que Deus nos promete, que são promessas condicionais. E a promessa de Deus para a nação de Israel é que a nação de Israel guardasse a lei de Deus no seu coração. Por isso que os livros históricos, eles vão começar logo após o livro de Deuteronômio, porque Deuteronômio fala da segunda lei, ou seja, a repetição da lei, é onde Deus usa Moisés para que Moisés repetisse a lei, para que o povo não se esquecesse da lei que Deus havia dado para o seu povo. Então Josué é levantado por Deus para poder consolidar, estabelecer a nação de Israel na terra prometida, e o povo já tem a lei consigo. Então Josué tem esse papel, e aí o livro de Josué vai trazer essa importância do povo obedecer a Deus, não se contaminar e não se misturar com as nações pagãs que se encontravam ali na terra, porque aquelas nações Deus já havia dado ao povo de Israel. Então aí o livro de Josué vai trazer essa perspectiva, trazer esse aspecto da importância do povo de Deus obedecer à aliança. E nos mostra também que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de pacto. E o segredo de nós alcançarmos o cumprimento das promessas de Deus é nós guardarmos a aliança com o Senhor e o pacto com o Todo-Poderoso. Outro aspecto que eu gostaria de pontuar também no livro de Josué, que o livro de Josué traz, é a conquista do povo de Israel, né, e a divisão da terra prometida. Então o livro de Josué traz essas perspectivas. Eu gostaria de convidar você, por gentileza, que você abrisse comigo o seu livro na página de número 26, na verdade na página de número 25, o nosso escritor, o Emerson, ele vai dizer o seguinte, que a responsabilidade de conduzir o povo à travessia do Jordão e à posse da terra, dividindo em territórios as tribos, estava sobre Josué. Então Josué deveria ser um grande líder militar e também observar e manter os preceitos do Senhor, representando o povo diante dele e do sacerdote Eleazar. E um dos primeiros desafios que Josué enfrenta, quando nós lemos o livro ali de Josué, é a travessia do Rio Jordão. E quando nós puxamos aqui para uma aplicação prática, todos nós temos um Jordão para atravessar. E da mesma maneira que Deus abriu o mar vermelho para que a geração de Moisés passasse, agora nós temos um desafio diante de Josué, que é a abertura do Rio Jordão. Então o povo toma a arca da aliança, coloca sobre os ombros, e ali Deus autentica o ministério de Josué, operando miraculosamente aquele grande sinal da abertura do Rio Jordão, e o povo consegue passar o Rio Jordão aos pés enxutos. E Deus cumpre também, outro aspecto que eu já pontuei, que Deus é o Deus que cumpre promessa. Deus prometeu para Josué que assim como ele havia sido com Moisés, ele também seria com Josué,
Então Deus cumpre na vida de Josué e dá essa veracidade, essa autenticidade no ministério de Josué, essa projeção do ministério de Josué através desse sinal miraculoso. Você imagina aquela geração que... Você imagina o povo que viu Moisés, Deus usando Moisés para atravessar o Mar Vermelho. Você imagina Josué diante ali do Rio Jordão e não acontecer nada. Então Deus precisava autenticar o ministério de Josué. Então o livro de Josué vai trazer esse aspecto de conquista, né? Um dos grandes acontecimentos também foi a conquista de Jericó. Segundo os arqueólogos, um muro intransponível, mas Deus usa Josué e ali num ato de louvor, de adoração, de obediência a Deus, nós vemos as muralhas de Jericó sendo sucumbidas diante da fé do povo e diante da ousadia do homem que Deus levantou para conduzir Israel. Então essa era uma das responsabilidades que Deus havia incumbido sobre Josué, que era conduzir o povo ao estabelecimento e à conquista da terra prometida. Outro ponto que eu gostaria de pontuar aqui na página 25, irmãos, todavia, está aqui no terceiro parágrafo, todavia convém ressaltar que o sucesso de Josué estava intimamente ligado à obediência à lei do Senhor. Lá em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Todo o sucesso do ministério de Josué estaria pautado na obediência do Deus Todo-Poderoso. E também esse sucesso está sobre a vida de cada irmão, de cada obreiro, de cada pastor, de cada teólogo ou de cada futuro teólogo que me ouve nessa presente aula. O futuro do nosso ministério está em uma vida pautada em obediência ao Deus Todo-Poderoso. Então o livro de Josué traz essa temática e eu gostaria de fazer alguns apontamentos de fatos relevantes no livro de Josué e eu gostaria de dividir em 4 partes, né? A primeira, a passagem do Jordão, a conquista de Jericó, só para poder aprofundar, a tragédia de Ai e Acã e a divisão da terra. No primeiro aspecto, nós temos a passagem do Jordão, ali nós temos a evidência de que Deus continuaria no meio do povo, ou seja, aquele sinal que Deus opera, de Deus usar Josué para que o povo atravessasse o Jordão com pés enxutos, era uma evidência, era uma autenticidade de que Deus continuaria no meio do seu povo, confirmando a liderança de Josué. Então Josué era um homem que tinha um ministério e a liderança confirmada pelo Deus Todo-Poderoso. Outro aspecto também, outro fato relevante é a conquista de Jericó. Por quê? Porque um dos maiores, um dos grandes e importantes registros na Bíblia Sagrada é onde Deus evidencia através de Josué, onde Deus evidencia a sua grandeza e o seu poder diante de Israel. Quando o povo de Israel chega ali diante de Jericó, que Deus se usa de Josué, Deus usa o povo através do tocar das trombetas, através das voltas que o povo deu, num ato de fé ao redor de Jericó, porque geralmente as cidades daquela época eram as cidades cercadas por muros, e era intransponível, né? Jericó, Deus, num ato miraculoso, para mostrar que a vitória do povo não estaria sobre a força do seu braço, mas através de um sinal do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos ali um dos registros mais importantes na vida de Josué, onde Deus vai autenticar, onde Deus vai evidenciar o seu poder e a sua grandeza diante de toda a nação de Israel. Nós vemos esse fato lá em Josué capítulo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia. Agora, outro ponto que nós vemos aqui, nós vemos um fracasso na vida de Israel, onde Israel, num ato de arrogância, num ato de subestimar o seu inimigo, nós aprendemos que nós nunca podemos subestimar o inferno, subestimar os nossos inimigos. Nós vemos a tragédia de Ai e o impedimento da vitória da nação de Israel sobre a pequena cidade de Ai por causa do pecado escondido de Acã. Aí nós podemos aplicar que, na verdade, o pecado ele enfraquece o povo de Deus. O pecado enfraquece a igreja. Então, o pecado de Acã e a arrogância de Israel trouxeram a derrota e o juízo de Deus sobre o seu povo. Ou seja, o pecado sempre trará o juízo de Deus, trará suas consequências sobre o seu povo. Lá no capítulo 7 do livro de Josué, nós vemos essa tragédia, a derrota de Israel. E o interessante é que Israel se reergue novamente, vai para a revanche, consegue vencer a cidade de Ai. E nós entendemos que por maiores que sejam os nossos erros, por maiores que sejam os nossos fracassos, sempre haverá uma restauração da parte de Deus quando há um arrependimento verdadeiro. Eu costumo dizer que Deus tem que existe 3 maneiras de se olhar o homem. O nosso adversário, ele sempre nos olhará pelo viés da perspectiva do passado, ou seja,
O nosso inimigo, o nosso adversário, sempre olha para aquilo que nós somos no nosso passado. O homem, ele sempre nos olha pelo viés da perspectiva do presente, ou seja, você vale somente aquilo que você tem, aquilo que você é. Agora, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que trabalhou na vida de Josué, que conduziu a nação de Israel para que chegasse essa graça até nós, sempre nos olhará através da visão, da perspectiva do futuro. Deus não olha para aquilo que nós fomos, para aquilo que nós fomos no passado, para aquilo que nós somos agora. Deus está olhando para aquilo que nós seremos no nosso futuro. Por isso que Deus, ele investiu em você. Então, o pecado de Acã enfraqueceu o povo de Israel, trouxe fraqueza espiritual e vai terminar com a morte de Acã e seus filhos apedrejados diante da nação de Israel por causa desse pecado. E aí nós terminamos o livro de Josué com a divisão da terra, ou seja, onde cada tribo herdou uma parte, menos os levitas, né, que habitaram todo o território. Havia levitas habitando todo o território, foram o Deus que escolheu esse povo, a tribo de Levi, na verdade, para que eles se dispersassem durante todo o percurso territorial, dividindo-se em 48 cidades. Em cada cidade que tinha, havia um levita ali representando o Deus Todo-Poderoso. Eles não receberam terra, porque na verdade eles receberam a herança do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos esse texto lá em Josué capítulo 8, versículo 30, nós vemos ali a divisão da terra para as tribos, e nós vemos também os levitas se dividindo ali em todo o território. Então, esses são os fatos relevantes do livro de Josué. Então, o livro de Josué vai tratar da conquista do povo de Israel e, ao mesmo tempo, do estabelecimento do povo de Israel ali nas redondezas de Canaã, e nos mostra o cumprimento do Deus Todo-Poderoso, de que Deus é um Deus que cumpre promessa, e é um Deus que guarda pacto, e um Deus que guarda aliança, né? O Josué é bem conhecido por aquela passagem que ele mesmo fala que se vocês quiserem servir os outros deuses, que sirvam vocês, mas todavia eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Então o Josué levou para o seu ministério todo o aprendizado que ele aprendeu com Moisés. Eu gosto de pontuar muito isso, irmãos. Só retrocedendo um pouco, quando Deus chama Moisés, ali no capítulo 3 de Êxodo, retrocedendo um pouquinho lá no Pentateuco, Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Quando Josué também chega na terra, Deus fala a mesma coisa: Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E aí eu gosto desse paralelo. Por quê? Quando Deus chama Moisés, Deus dá essa ordem. Porque o que Deus queria dizer? Moisés, eu não quero a marca das suas sandálias no deserto, eu quero a marca dos seus pés, porque a geração de Josué vai vir e ela precisa ver as pegadas dos seus pés no deserto. Então o que Deus queria dizer para Moisés? Você nunca terá um grande ministério, Moisés. Você nunca será um grande Moisés e nunca exercerá um grande ministério se um dia você se esquecer de que atrás de você, ou antes de você, existia um grande Abraão, um grande Isaac e um grande Jacó. Deus mostra isso para Josué também. Tu nunca será um grande Josué se um dia você se esquecer de que antes de você passou um grande Abraão, um grande Isaac, um grande Jacó e um grande Moisés. E essa palavra é para mim, para você teólogo, para você futuro teólogo, para você estudante das Escrituras. Nós nunca teremos um grande ministério se um dia nós nos esquecermos que antes de nós teve alguém que exerceu um grande ministério. O seu pastor, o meu pastor, o pastor presidente. Nós nunca teremos um grande ministério, e isso é um princípio prático, nós temos que trazer para a nossa prática. Nunca seremos bem-sucedidos ministerialmente se nós esquecermos do legado que os nossos pastores nos deixam hoje ou nos deixaram no passado, para que nós vivêssemos isso hoje. Então Josué leva para a sua vida todos os pontos positivos e aspectos que ele aprendeu com Moisés. Então são alguns fatos relevantes do livro de Josué. Não dá para a gente aprofundar muito, mas eu gostaria de pontuar isso. Não deixe de ler, irmãos, não deixe de ler o seu livro, não deixe de pesquisar as fontes bibliográficas que ficam no final do livro. Então é o aluno que faz esse papel. Busque, pesquise e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então vamos para o próximo ponto. Me acompanhe nessa linha de raciocínio. Agora a gente já vai para o livro de Juízes,
que eu gostaria aqui dentro desse gráfico que você está visualizando, dividido em 4 partes. Nós vamos falar da autoria do livro de Juízes, data, tema e propósito. Para não ficar repetindo muito esse aspecto aqui, irmãos, sobre a autoria, a maioria dos livros históricos, os livros que compõem os livros históricos, a maioria deles não tem um consenso teológico, verídico acerca da autoria. A maioria deles, a autoria é desconhecida. Há indícios e relatos, alguns estudiosos, alguns teólogos defendem a teoria com o nome dos autores, mas a maioria deles não tem um consenso teológico, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro. Então nós temos aqui o livro de Juízes, e aí eu gostaria de trazer esse paralelo para os meus irmãos, dizendo o seguinte: se o livro de Josué fala da conquista do povo, é um livro que fala de conquista, mostra ali alguns paralelos, alguns fracassos de Israel, mas pouco, né? Mostra mais o viés da conquista, da luta, da projeção da nação de Israel, do seu estabelecimento. O livro de Juízes vai falar da miserabilidade, porque o livro de Josué termina com a morte de Josué. Então a nação vai perder agora o quê? A liderança. E aonde vai o governo de Deus vai passar a ser um governo mais teocrático, né? Deus-crático governo. Então Deus vai meio que reinar, exercer o seu governo teocrático, centrado nele através de juízes que ele vai levantar. Aí nós vamos ver também, meus irmãos, a importância de uma liderança. Eu gosto muito do que Paulo fala em Romanos capítulo 13, verso 1, que toda alma esteja submetida, seja submissa, reconheça, submissão, reconhecimento, submissão, se submeter a uma missão, toda alma seja submissa às autoridades que Deus estabeleceu. Israel vai começar a se desviar, mudar a sua conduta. Eles já tinham a lei consigo, aprendida com Moisés, aprendida com Josué, não é? Pontuada bastante por Josué, pelo servo de Deus Moisés. Agora nós vamos ver Israel perdendo uma liderança, a liderança de Josué, e a nação se desviando dos preceitos de Deus. Enquanto Josué fala de conquistas e vitórias, o livro de Juízes vai falar de pecaminosidade, miserabilidade, fracassos, fraquezas e Israel passa a ser subjugado. Israel passa a ser, Deus entrega a nação em alguns momentos nas mãos dos seus inimigos. Então, o autor do livro de Juízes, a autoria ela é desconhecida, e embora exista uma corrente teológica que aponta para Samuel como possível autor, não há um consenso acerca dessa teoria. Então, não podemos cravar e definir a autoria é de Samuel. Na verdade, não há um consenso teológico. Os estudiosos ainda discutem muito esse assunto. Há um forte indício que seja de Samuel, mas não podemos cravar isso com precisão, certo, irmãos? A datação desse livro, a datação aproximada, a ocasião em que esse livro foi escrito, é por volta mais ou menos ali do ano 1375 a 1050 a.C. Essa é a ocasião e a data aproximada. E o livro de Juízes vai trazer, irmãos, essa temática, né? Apostasia e livramento. Apostasia, Paulo fala muito disso nas suas cartas, né? Paulinas ali, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, Paulo fala da apostasia, o retroceder, o abandono da fé, e nós vamos ver o povo de Israel se esquecendo da lei, abandonando a lei do Senhor. Lembra que eu falei que o sucesso do ministério de Josué se daria pela obediência à lei do Senhor, à lei de Deus? Então, agora o povo de Israel começa a fracassar por causa da apostasia. E aí traz essa temática, apostasia, mas ao mesmo tempo livramento. Porque o livro de Juízes traz essa pauta que o povo se desvia da lei de Deus, o povo comete o pecado da apostasia, se afasta do Senhor, Deus entrega o povo na mão dos seus inimigos. O povo clama a Deus, Deus levanta um juiz, e Deus levanta um juiz ou libertador para poder trazer a nação de volta para si. Então o livro de Juízes fala também do juízo de Deus, mas também retrata o amor do Deus Todo-Poderoso. E aí nós aprendemos alguns princípios. Primeiro, não apostatar da fé. Segundo, Deus é um Deus que atende o nosso clamor. Deus, Ele só quer que nós voltemos o nosso coração para Ele. Deus, quando nós erramos, Deus traz o juízo, porque Deus é fogo consumidor, mas Deus também derrama sobre nós a sua poderosa graça. E Deus manifesta a sua graça, a partir dessa visão, Deus manifesta a sua graça dentro da vida do povo israelita.
na nação de Israel, através do livramento e através do atendimento à oração do seu povo. Outra coisa que eu gostaria de pontuar para os irmãos é o propósito do livro, porque nós vimos aqui a autoria, a datação, a temática do livro. Agora eu gostaria de falar o propósito. O primeiro propósito, gostaria de cravar, de definir aqui, do livro é revelar o declínio, a queda, o declínio moral e espiritual de Israel. Quando nós pegamos o livro de Juízes, nós vemos a expressão ali, escrita na palavra de Deus, dizendo o seguinte, que cada um naquela época, por não haver rei, cada um fazia aquilo que achava que era certo, aquilo que era correto. Irmãos, e nesse aspecto Deus é muito criterioso. Para Deus, ou o culto acontece do jeito que Ele quer, ou Ele não recebe. Para Deus, ou você exerce o seu ministério da maneira como Ele quer, ou para Ele não serve. Só serve se for do jeito dele. Dentro desse aspecto, Deus é criterioso. Então, o livro de Juízes traz como propósito, tem como propósito nos revelar o declínio moral e espiritual de Israel e mostrar as alianças pagãs. Israel fez alianças perigosas, alianças contra as nações que Deus não havia dado permissão. Então, Israel comete essas alianças. E outro propósito é a intervenção. A intervenção de Deus quando o povo se arrependia. Eu gosto muito desse paralelo porque às vezes nós confundimos arrependimento, remorso. Irmãos, é diferente. Arrependimento, o que a palavra de Deus nos ensina? Arrependimento, frutos dignos de arrependimento. O que é remorso? Aquele falso arrependimento e a volta à prática do pecado. Essa é a diferença entre arrependimento, que ele tem que dar frutos de arrependimento, e remorso, que é a continuidade no pecado. Então, por exemplo, o livro de Juízes vai falar da intervenção de Deus quando o povo se arrependia, quando o povo clamava a ele. Então, o livro de Juízes, da mesma maneira que ele fala da miserabilidade do homem, ele também revela o grande amor de Deus Todo-Poderoso, que mantém a aliança com o seu povo. Deus, ele é um Deus de pacto. E aí eu gostaria de pontuar alguns fatos importantes aqui dentro do livro de Juízes. Primeiro, a ausência de um líder. Por quê? Com a morte de Josué, Israel se enfraqueceu, fazendo alianças contrárias à vontade de Deus. Então, Israel perde um líder, eles começam a fazer alianças contrariando a vontade de Deus, eles começam a sofrer por causa dessas alianças. Outro aspecto, outro ponto é a apostasia do povo, a pecaminosidade do povo, ou seja, Israel se afastou de Deus, iniciando um ciclo de pecado e de práticas condenadas pelo Senhor. Então, aquilo que condenava a Deus, e eu gosto de pontuar isso, eu gostaria até de fazer uma correlação, Salmo 121, versículo 1 diz o seguinte: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por que eu estou citando esse texto? Porque Israel era cercado por nações, era cercado por montes. E no cume daqueles montes, deuses eram cultuados. Então, quando o peregrino caminhava para cultuar a Deus em Jerusalém, ele tinha diante de si a idolatria dos deuses que eram cultuados em cima dos montes. E muitos israelitas, infelizmente, se envolveram com essa idolatria. E o livro de Juízes vai trazer isso, Israel se afastando de Deus e iniciando um ciclo de pecado, de práticas condenadas pelo Senhor. Com quem que eles aprenderam, irmãos? Com as nações pagãs que Deus havia advertido para eles não fazerem aliança com aquele povo, para eles não se contaminarem com aquele povo. Então, quando o salmista fala, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está dizendo o seguinte: eu elevo os meus olhos para os montes, e o meu socorro e a minha segurança não está nos deuses que estão sendo cultuados nos montes. A minha segurança e o meu socorro está no Deus que fez os montes e que se assenta sobre os montes e sobre os outeiros. Era isso que Deus queria na vida do povo de Israel. Que eles guardassem o pacto, a aliança com ele, largassem as práticas que Deus condenava e focassem o seu olhar em Deus. Devido à ausência de um líder, o povo apostata da fé. Eles cometem o pecado da apostasia. E aí vem o juízo de Deus, né? Outra coisa que eu gostaria de pontuar, o tipo de governo naquela época, do contexto de Juízes, o governo de Deus era um governo teocrático, ou seja, Deus já havia revelado a sua lei, né, para o povo já tinha a lei. Então Deus usou esse período, que é um período que abrange
esse contexto de Juízes, Deus usou esse período de 300 anos para governar a nação de Israel. Então, era Deus que dava as diretrizes para o seu povo. E nós vamos ver daqui a pouquinho o povo rejeitando esse governo teocrático de Deus e pedindo, né, um rei humano e o povo enfrentando o juízo de Deus por causa das escolhas erradas, irmãos. Outra coisa, além que eu gostaria de pontuar, um quarto aspecto, é a história de Sansão. Eu trouxe só a história, eu gostaria de destacar, nesse período de Juízes, a história de Sansão e a história de Gideão. Eu gostaria até de convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Pega a sua Bíblia aí no livro de Juízes. É muito importante, irmãos, vocês fazerem a leitura do livro com a Bíblia do lado, para que você desenvolva melhor, para que você tenha um bom desenvolvimento e para que você, vamos dizer, para que você tenha argumentos fundamentados nas Escrituras Sagradas, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, só no versículo 1 que diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu, irmãos, o Senhor os deu, o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Tá vendo? O juízo veio da parte de Deus. Deus entregou seu povo na mão dos midianitas. Aí aparece nesse contexto, lá no versículo 11, Gideão encontrando com o anjo, né? Gideão malhando trigo no lagar onde se pisava uvas, Gideão malhando trigo no lagar. E eu gostaria até de pontuar esse aspecto, era a realidade dele, irmãos. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a tua realidade hoje? O que você tem hoje? O que você precisa da parte de Deus hoje para exercer o seu ministério? A realidade de Gideão, né, era o lagar. Ele só podia malhar trigo no lagar, porque se ele malhasse trigo em outro lugar, via os seus inimigos, né, os inimigos do Oriente, os midianitas, os amalequitas, e tomava aquilo, saqueava e levava embora. Então, qual é a tua realidade hoje? Talvez a realidade que você está enfrentando no seu ministério seja uma realidade difícil. Talvez você não esteja sendo visto, talvez dentro de uma perspectiva humana, pelo seu pastor. Talvez você esteja passando por aquele processo que todo mundo passa como obreiro, o processo de rejeição. Qual é a tua realidade hoje? Faça como o Gideão. Continue malhando o trigo de acordo com a sua realidade no lagar. Porque eu te garanto que a provisão de Deus irá chegar para a tua vida, assim como o anjo do Senhor se apresentou para o Gideão. Eu gosto muito dessa frase, de uma frase que diz o seguinte, que quando os nossos recursos acabam na terra, os de Deus estão vindo pelo caminho. Aí eu gostaria de destacar também essa passagem de Gideão, onde o anjo se apresenta. Gideão prontamente oferece uma oferta para Deus, e aí, para aquele anjo, na verdade, porque o anjo aqui ele aparece com letra maiúscula, então, de acordo com alguns teólogos, pode ser uma teofania, né? Teofania, Deus se manifestando, ou uma cristofania, a manifestação de Cristo. Não há um consenso teológico, é um texto cabível de bastante estudo. Todavia, é um anjo do Senhor, e Gideão, o anjo se apresenta para Gideão, Deus levanta Gideão para libertar o povo da escravidão dos midianitas. E depois nós vamos ver Deus usando Sansão com as tranças na cabeça. Eu não compreendia isso. Por que Sansão tinha aquelas tranças na cabeça? Se você pegar um candelabro com as suas 3 hastes do lado direito e uma haste central no meio e virar um candelabro de cabeça para baixo, ele vai ter 7 hastes viradas de cabeça para baixo. Então, nos canos do candelabro passavam-se os azeites. Por isso que Sansão, irmãos, tinha as 7 tranças na cabeça. É como se ele tivesse o candelabro com azeite derramado sobre a sua cabeça. Então, ou seja, era um homem que Deus escolheu ele como libertador de Israel. Um dos juízes que Deus levantou, que fracassou. Enquanto Gideão prospera no seu ministério, Sansão fracassa. Um homem que brincou de se deixar amarrar e morreu amarrado. Então, o livro de Juízes nos adverte quanto ao perigo de se brincar com o pecado. O perigo de se brincar com o Deus Todo-Poderoso. É Deus que nos capacita, ele capacitou Sansão. É Deus que nos dá vigor, ele deu vigor para Gideão. E eu gosto da passagem de Gideão, porque Deus fala assim para Gideão: eu sou contigo, varão valoroso. Deus não fala, eu sou contigo, varão preguiçoso. Então, com quem que Deus é? O que Deus precisa de você? Talvez você tenha pouco no seu ministério hoje. Deus precisa do pouco que você tem, irmãos. Deus só precisa do pouco que você tem. Só é possível, não tem como Deus multiplicar a partir do zero. Senão Deus seria muito ruim de matemática. Só se multiplica a partir de algo que já tem. Então Deus precisa do pouco que você tem. A sua realidade é o lagar.
Continue malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor vai se apresentar. Mas não se esqueça de ser um varão valoroso, um varão disposto. Ainda que você seja um pequeno, como Gideão afirmou, eu sou pequeno, eu sou o menor da minha tribo. Todavia Deus falou para Gideão, eu estou contigo, vai nessa força que eu estou com você. E Deus é com você também que me ouve nesta aula. Amém, irmãos? Eu gostaria de dar continuidade e já passar aqui para o livro de Ruth. Me acompanhe por gentileza. Esse livro vai nos trazer alguns princípios. Aqui no capítulo 4, na página 51 do seu livro, nós vamos destacar aqui a autoria do livro de Ruth. Desculpe, a data, a temática do livro, né? E o propósito do livro de Ruth. Esse livro, segundo o nosso autor, segundo o Emerson Cavalheiro, a tradição judaica atribui a autoria desse livro ao profeta Samuel. Porém, como eu falei inicialmente, acerca de todos os livros históricos, não há um consenso preciso o qual nós podemos cravar. Segundo a tradição, né, segundo a tradição judaica, eles atribuem a Samuel, mas não há um consenso teológico. Todavia, há um forte indício que tenha sido o profeta. Outra coisa, irmãos, a datação do livro ela ocorre por volta do século X a.C. Essa é a ocasião em que o mesmo foi escrito. A temática do livro é a redenção. E eu gostaria de fazer alguns apontamentos, porque o livro de Ruth, a história, os irmãos conhecem a história de Ruth, né? Ruth é aquela moabita que deixa os seus deuses, na verdade, porque na verdade ela vem de um país pagão, de uma região pagã. Ela deixa abrir mão de tudo isso aí para viver uma fé no Deus de Israel, acompanhando Noemi. E Deus honra a fé, e o livro traz essa temática de redenção. Ela precisava de alguém que a redimisse, e é uma tipologia, na verdade é uma tipologia onde ela vai se casar. Durante todo o texto, nós lemos ali, o livro é composto por 4 capítulos, Ruth vai se casar com Boaz, né? E ali o Boaz era judeu, Ruth moabita, então o casamento de um judeu com a gentílica, o judeu com alguém que não era judia. Então vai apontar para o casamento da igreja com Cristo Jesus. Um judeu morando na casa do Pai, João capítulo 14, versículo 1, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus era um judeu, então existe um judeu morando na casa do Pai, que nos redimiu, que nos deu a sua redenção, e nós somos uma igreja gentílica, e aquilo que Paulo fala de 2 povos, Deus fez um povo só, quebrando as paredes da separação. A temática do livro de Ruth é centrada na redenção, na libertação. Traz esse aspecto de redenção, de redimir. Então, o casamento de Boaz com Ruth vai ilustrar o casamento da igreja com Cristo. Qual o propósito, qual o objetivo, a finalidade do presente livro? É revelar o amor e o cuidado de Deus. Então, o livro de Ruth mostra isso, revelar o amor e o cuidado de Deus. Guarda essa frase. Pastor norte-americano, pastor Mike Murdock. Quando você deseja algo que você nunca fez, quando você deseja algo que você nunca teve, você deve fazer algo que você nunca fez. O que você não tem feito ainda, irmãos? O que você deseja? Qual a sua expectativa de futuro? Qual a sua expectativa ministerial? Então, o que você está fazendo para você alcançar sucesso no seu ministério? Ruth almejou uma grande coisa. O Deus de Israel fez um grande sacrifício e obteve aquilo que ela almejava. Até mais do que ela almejava, porque ela entra para a genealogia, ela vai gerar Obed, ela vai dar luz a Obed, então ela vai entrar para a genealogia de Cristo, né? Então observe bem, o livro traz esse propósito de revelar o amor e o cuidado de Deus. Então aquilo que eu falei inicialmente, irmãos, quando você deseja algo que você nunca fez, faça como Ruth. Algo que você nunca teve, então faça como Ruth. Faça algo que você nunca fez. Ruth abriu mão dos seus deuses, da sua parentela, para acompanhar Noemi. Ou seja, aquilo de que você deseja afastar-se determinará aquilo que Deus trará a você. O que você tem renunciado? O que você tem deixado de lado para alcançar as excelências do Todo-Poderoso? Então Deus tem sucesso e bênção para o seu ministério. Ele só precisa que você decida afastar-se, renunciar-se, para que você alcance o sucesso e a bênção de Deus no seu ministério. Outro propósito do livro de Ruth é nos mostrar
que assim como Deus fez com Ruth, Deus também nos providenciou um remidor, um libertador. Deus nos providenciou um remidor. Aquilo que eu já falei, Boaz é um tipo de Cristo. Então Deus nos providenciou um Cristo Jesus para nos remir, para nos trazer libertação. E o livro de Ruth traz essa temática aí. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gosto muito quando Paulo fala que nós éramos zambujeiro e nós não podíamos dar fruto, mas todavia nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Você lembra que quando Deus foi formar a Eva, que Deus abre o lado de Adão? Pois é, quando Cristo vai para a cruz do Calvário, Cristo é o último Adão, segundo o apóstolo Paulo. Quando Cristo está crucificado, o soldado romano feriu Cristo do lado. Assim como Deus feriu Adão do lado para formar Eva. Então, o soldado romano, Deus permite o soldado romano ferir Jesus do lado. Quando Jesus é ferido do lado de Jesus sai água e sangue. Era Deus provendo uma esposa para Cristo, redimida com sangue e purificada com a água da palavra. Então, a temática do livro de Ruth traz esse tema, a redenção. Deus provendo um remidor para o seu povo, Deus nos providenciando um resgatador. Então nós aprendemos muito com o livro de Ruth. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem aqui no slide, por gentileza, irmãos, alguns fatos relevantes também do livro de Ruth. Primeiro, teu Deus é o meu Deus, aquilo que eu pontuei. A história da Moabita, o livro de Ruth traz a história da Moabita que se converte a Deus e se torna exemplo de fé, de força e de coragem. Deus não conta com covardes. Aquilo que Deus falou para Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus não fala com gente prostrada. Lembra quando João cai na ilha de Patmos? Que João fala o seguinte, eu vi os seus olhos, eram como chamas de fogo, seu cabelo brancos como a neve, suas vestes resplandecentes. Mas quando eu caí, quando eu cheguei, eu olhei os seus pés como metal reluzente, feitos em uma fornalha, eu caí aos seus pés. O que Jesus fez? O Cristo glorificado colocou ele de pé e disse, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que esteve morto, mas agora eu vivo. Deus fala com pessoas de pé. Então nós aprendemos aqui com a vida de Ruth que ela foi um exemplo de fé, força e coragem. Outra coisa, exemplo de lealdade, aquilo que Boaz, as moças aí que pretendem casar, irmãs, olha aí, olha o que Boaz percebeu. Boaz percebeu a lealdade dela com a sua sogra. Tendo a opção de Ruth deixar a sua sogra, ela se manteve fiel a Noemi e a tudo que Noemi representava para ela. Então, esses boatos chegaram aos ouvidos de Boaz. Ela mostrou serviço trabalhando ali nas plantações de Boaz, e Boaz, olha, falou para os seus servos, que ninguém a desrespeite e permita que algumas espigas caia para que ela possa catar. Então ele percebeu o trabalho dela, ele percebeu também, outra coisa, irmãos, ele percebeu o trabalho dela e a fidelidade e lealdade dela com Noemi. Outra coisa, algumas características também de Boaz. Interessante as características de Boaz, porque Boaz honra Ruth, se casa com Ruth. Aí vai um conselho para as moças também. Presta atenção, irmãs. Nunca vá para a cama sem antes ir ter com o homem que te recebe primeiramente no altar. Guarda isso. Por quê? Porque Deus ele é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança. Boaz percebeu a conduta de Ruth e nós aprendemos também com a lealdade dela e essa expressão que soa durante todo o livro. Teu Deus é o meu Deus. Terceiro aspecto, a figura do remidor, aquilo que eu já falei. Boaz, o homem que se tornou remidor, resgatador de Ruth, representa um tipo de Cristo que se tornou, ou seja, que é o remidor da igreja. Deus no controle, de que maneira, irmãos? Ruth, uma mulher estrangeira, ao se casar com Boaz, perpetuou na história como a bisavó do grande rei Davi. Mas não era uma moabita, não era judia. Como ela se tornou a bisavó? Ela entrou para a genealogia de Cristo. Jesus é conhecido no Novo Testamento ali através do cego Bartimeu.
através da sua linhagem também davídica, como filho de Davi. Então observe aí, irmãos, a manifestação da graça de Deus na vida de uma moabita que se posiciona, que tem posicionamento, que tem força, que tem fé, que tem coragem, que tem audácia, que tem ousadia. E Deus se mostra como Deus que está também no controle. Então o livro de Ruth mostra aquela história do esposo de Noemi, né, Elimeleque, devido à fome, se indo para Moab, depois ela retorna com o falecimento dos seus 2 filhos e o seu esposo também, frustrada, e ali Deus muda a história de Ruth e também de Noemi, que é beneficiada através da fé de Ruth, né? Outra coisa que eu gostaria de pontuar, nós já vamos partir daqui, me acompanhe aí, por gentileza, o livro de Samuel. Eu gostaria de falar aqui acerca da autoria, capítulo 5, página de número 57, meus irmãos. O livro de Samuel, o autor também é desconhecido, não há um consenso teológico, a tradição atribui também a autoria ao profeta Samuel. A datação ou ocasião é o final do século X a.C., a temática do livro de Samuel é o reino teocrático, governo teocrático e a aliança davídica, não é? Então é um ramo da teologia, essa questão da aliança davídica. Então nós temos aqui como um dos temas do livro de Samuel, o reino teocrático do Deus Todo-Poderoso. Deus levantando o profeta Samuel. Na verdade começa Samuel como resposta de oração, né? Ana sendo criticada, sendo repreendida, sendo zombada por Penina, ela recorre ao Deus Todo-Poderoso, sendo também incompreendida pelo próprio sacerdote Eli na época, não é? Que não exercia o sacerdote da maneira correta, mas sim de uma maneira corrupta, se mostrou um sacerdote fraco. Então nós vemos ali Deus, tanto que Deus é poderoso, Deus levantando através do pedido de Ana. Ana ora, consagra, faz o voto com Deus, o menino é gerado no ventre de Ana, o menino nasce, ela consagra Samuel a Deus e leva Samuel para servir na casa de Deus. E de pequeno, Deus chama o menino Samuel. É o tema do livro de Samuel, e o livro de Samuel traz alguns propósitos a seguir, que eu gostaria de pontuar. O primeiro é revelar o momento em que as rédeas do governo passaram dos juízes para o rei. Lembra que muitos dos juízes fracassaram? Que Deus falava e Deus levantava juízes em diferentes tempos. Inclusive, Deus levanta ali Débora, né, como uma juíza naquela época. Agora vai mudar de mão, porque o governo vai passar da mão dos juízes agora para a mão de um reino, né, de um reino em si. Já é o princípio da monarquia. E, na verdade, aqui, então, o livro traz esse propósito de revelar esse momento de transição das rédeas do governo, que passaram dos juízes para o rei, que viola os padrões de um governo teocrático, né? Que, na verdade, nós vamos falar daqui a pouco do rei Saul, um rei que Deus também levantou. Na verdade, levantou, Deus deu aquilo que o povo pediu. E nós vamos aprender que nem sempre aquilo que nós pedimos, irmãos, nem sempre aquilo que nós pedimos é da vontade de Deus. E às vezes tem coisas que nós alcançamos na nossa vida que não é a vontade de Deus e que nós vamos sofrer. O povo de Israel pereceu por causa disso. Samuel se sente rejeitado. Você pega o livro de 1 Samuel, Samuel se sente rejeitado, não soou bem aos olhos de Samuel o povo rejeitar um governo teocrático, né? Porque Samuel era um dos juízes, reinou como juiz, era um dos juízes de Deus, que Deus havia levantado. Não soa bem aos ouvidos de Samuel. O que vai acontecer? Samuel vai consultar a Deus. Então, um homem que consulta a Deus em oração. Deus, olha, Samuel, não se preocupa. Na verdade, o povo não rejeitou a você. O povo tem me rejeitado. Então, o livro traz esse propósito aí. Eu gostaria de pontuar alguns fatos relevantes. O primeiro fato relevante, meus irmãos, no livro de Samuel, é o nascimento da criança, onde a estéril Ana alcança o favor de Deus e se torna mãe do menino Samuel. Ou seja, o menino como fruto de oração e fruto do pedido que ela fez ao Senhor Todo-Poderoso. O que o livro de Samuel nos mostra inicialmente? Deus é um Deus que atende oração. Deus é um Deus que muda, Deus é um Deus que nos tira da nossa vergonha e nos dá a dupla honra. Então Deus ele muda a sorte de Ana, que era estéril, quebra a esterilidade de Ana e levanta Samuel, por causa de um voto. Enquanto Ana estava pedindo para ela, Deus não operou milagre. A partir do momento que Ana pede, que a oração de Ana envolve um propósito maior, um propósito coletivo, Deus, vou levantar Samuel. Outra coisa também que eu gostaria de pontuar
é o declínio dentro do contexto histórico, o declínio espiritual, porque na verdade, irmãos, Eli era o sacerdote que julgou Israel 40 anos. O que é as características desse sacerdote? Um homem fraco, de caráter, um homem fraco de caráter e permissivo. Não julgou bem. Permissivo, fraco de caráter. Eu gosto de colocar isso, irmãos. Há uma grande diferença entre você ter um ministério, entre você ter um dom e você ter caráter. Uma coisa é você ter dom, outra coisa é você ter caráter. Deus teve que mudar. Deus teve que levantar Samuel e determinar o julgamento sobre a casa de Eli. Lembra que Eli tinha 2 filhos chamados Hofni e Finéias? Quando eles foram pelejar contra os filisteus, que a Arca da Aliança foi roubada, o livro de Samuel traz essa característica, que na verdade a arca foi roubada porque eles em pecado foram levar a presença de Deus para lutar contra os filisteus. O que aconteceu? Hofni e Finéias, que não eram aptos para poder julgar Israel, eles foram mortos, né? Homens devassos, pecaminosos, pecavam muito. Deus permite a morte de Hofni e Finéias. O sacerdote ali recebe a notícia de que a arca era roubada e da morte dos 2 filhos, cai da cadeira, quebra o pescoço. A nora, que era a esposa de Finéias, sabendo da notícia da morte de Finéias, que era seu esposo, filho de Eli, e da notícia de que a arca fora roubada, falece também, e o menino que nasce do seu ventre recebe o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Então o livro de Samuel nos mostra o declínio espiritual da nação israelita. E aí é onde Deus chama Samuel, porque ainda que as coisas fujam do controle, talvez nós podemos olhar para a nossa nação, para o governo mundial hoje, parece que as coisas fogem do controle, irmãos. Mas todas as vezes que as coisas parecerem fugirem do controle, Deus ele se mostra que ele está no controle e Deus quer chamar homens para revelar o seu propósito. E aqui Deus chama Samuel. O capítulo 3 de 1 Samuel nos fala da chamada daquele profeta. Deus chama Samuel para ser a voz profética e lhe comunica o que aconteceria com a casa de Eli. Então, através do chamado de Samuel, Deus comunica o juízo à casa de Eli. Eu gosto muito do chamado de Samuel, porque a visão naquela época era rara naqueles dias. A visão era muito rara. E o interessante, meus queridos irmãos, que é necessário que Deus chame Samuel 3 vezes. E ele sempre recorria a Eli. Então sempre ele ia ter com Eli. Mas na verdade era Deus chamando Samuel através da voz de Eli. Toda vez que você não tiver discernimento da voz de Deus, Deus chamará você através de uma voz que você conhece. Como Samuel não conhecia a voz de Deus, Deus chamou Samuel através da voz de Eli. Por isso que Samuel ia a Eli. Então quando o teu pastor falar, quando o obreiro pregar, quando o seu pastor ensinar na igreja, a voz é de Eli, a voz é do teu pastor. Mas por detrás da voz, quem fala é o Todo-Poderoso, é o Senhor. E aí um outro aspecto aqui, outro fato relevante, é a arca. Quando a arca é tomada na batalha contra os filisteus, morrem cerca de 30 mil homens, entre eles Hofni e Finéias, e a arca foi roubada e foi-se a glória de Israel, e a arca não volta mais para Siló. Olha o perigo de perder a presença de Deus, hein, irmãos? O declínio espiritual, Deus chama o profeta como voz profética, né? Deus chama Samuel como juiz, como sacerdote, como profeta, e a arca da aliança ela é tomada e a glória de Israel foi-se, ou seja, foi-se a glória, foi-se a presença de Deus do meio da nação. Então o pecado traz consequências gravíssimas. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, nós adentraremos agora a unidade 2, dá-nos um rei para que nos lidere, e aquilo que não soou bem aos ouvidos do profeta Samuel. No capítulo 1 nós iremos abordar a transição da teocracia, né? A monarquia, onde essa transição, juízes, monarquia, reinada, e vamos falar de Deus levantando reis. No capítulo 2 eu gostaria de pontuar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 3, o tempo de assumir o trono chega. Capítulo 4, Samuel, o rei que pediu sabedoria, Salomão, o rei que pediu sabedoria a Yahvé, Deus. Capítulo 5, o formoso templo de Salomão. Por gentileza, eu gostaria que você me acompanhasse no capítulo 1 da unidade 2, está na página 67, eu gostaria de pontuar novamente, não se atenha só ao nosso vídeo, faça a leitura completa do livro,
consulte as escrituras sagradas, vai nas referências bibliográficas. É uma ferramenta que nós temos para aprofundar o nosso conhecimento. E lembre-se que é o aluno que faz o curso, é você que tem que estudar, é responsabilidade sua. Lembra de usar a autoconsciência, né? O seu sucesso nos seus estudos depende unicamente de você, certo? Você é a única pessoa que precisa acreditar em você mesmo. Então nós vamos aqui na unidade 2, dá-nos um rei para que nos lidere. Eu gostaria de introduzir a mesma dizendo o seguinte, irmãos, página 67. Vamos estudar agora sobre esse novo período na história de Israel, que é a transição de um governo teocrático para um governo monárquico, onde o controle e o governo da nação passaria a ser exercido por reis humanos. Ou seja, os acontecimentos seguintes registrados em Samuel vão apontar para um novo período da história israelita, onde profundas transformações ocorrerão. Ou seja, o povo pede a Samuel um rei humano, seguindo o modelo das demais nações. Irmãos, a pior coisa é quando nós queremos imitar o mundo lá fora. Israel queria um rei a modelo das outras nações. As outras nações têm um rei. Mas também eles perceberam o seguinte, irmãos. Os filhos de Samuel não tinham eficiência, propriedade, estrutura para poder julgar. Samuel já estava velho. Seus filhos não tinham condições. Infelizmente, não seguiram o mesmo caminho do seu pai. Então, eles perceberam o seguinte, nós queremos um rei que nos lidere agora. No fundo, como era a propósito de Deus levantar um rei Israel, era lógico que era a vontade de Deus. Deus estava por detrás disso aí. Mas a intenção do coração do povo, na verdade, era rejeitar um pouco o governo teocrático e pedir um rei para imitar as nações pagãs. E aí encontraram um problema, porque nem sempre aquilo que nós pedimos para Deus é o melhor que Deus tem para a gente. Eu gosto muito da passagem de Jeremias, que Deus fala lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13. Eu sei os pensamentos, ou os bons pensamentos que eu tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós temos nosso objetivo tem que ser o seguinte, eu preciso alinhar o meu propósito, a minha oração, à vontade e ao propósito de Deus. Então nós vamos ver alguns aspectos aqui da unidade 2. Primeiro, o nosso primeiro capítulo, né? Nós vamos falar da teocracia, a monarquia. Inicialmente nós vamos falar aqui sobre a pressão por um rei, depois Saul, o primeiro rei de Israel, e Saul, o rei que falhou, e o legado de Samuel. Bom, a pressão por um rei. Com a velhice de Samuel e a falta de condições de seus filhos para atuarem como juízes, os anciãos pedem um rei. Não soa bem aos ouvidos de Samuel, mas porém Deus fala para Samuel, eles não te rejeitaram, fica tranquilo, eles me rejeitaram. Pode deixar que eu vou dar um rei para eles. E aí nós vamos ver o chamamento de Saul. Irmãos, observa, o chamamento de Saul, o chamado de Saul, Saul estava buscando jumentas. Observa, irmãos, jumenta, geralmente um animal rebelde. E quando Samuel vai ungir Saul, o que acontece? Ele leva um vaso, um vaso de barro. Um vaso de barro não é feito pelas mãos de Deus, é feito pelas mãos de homem. Representando o quê? Que a vontade da unção, a vontade do ato de ungir e levantar um rei, seria a vontade humana. E talvez não a vontade divina. Por isso que Samuel leva para ungir Saul um vaso de barro. Ele derrama o azeite sobre a cabeça de quem? De Saul. O vaso é feito por mãos humanas, a representatividade de que a vontade do rei, do primeiro rei de Israel, era uma vontade humana e não divina. Então a primeira pressão é a pressão por um rei, pressão por parte dos anciãos. Aí nós temos Saul, o primeiro rei de Israel. Saul é ungido rei de Israel, com aparência e porte de rei. Ele representava a vontade humana. Lá em 1 Samuel, abra sua Bíblia por gentileza, meu amado, minha amada. Capítulo 9 de Samuel, versículo de número 2. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e me acompanhasse nessa linha de pensamento e raciocínio, que diz o seguinte, irmãos. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre aquilo que reluz é ouro. Nem sempre aquilo que reluz é ouro.
Era um homem que tinha aparência de rei, mas que o coração não estava centrado no propósito divino. Sabe qual foi o problema de Saul? O problema de Saul era o seguinte, irmãos: obediência. Pode ver que o chamado dele ele procurava as jumentas de Quis. Então, um animal rebelde, ungido com um vaso de barro, vontade humana. Então, o problema de Saul era esse aspecto de obedecer a Deus. Ele tinha essa dificuldade de ouvir como Samuel ouvia. Então, observa, ele é ungido, tinha porte de rei, tinha aparência de rei, mas dentro de si ele não tinha o brilho e a graça. Ele não permitiu a graça de Deus mudar o seu interior. E aí nós vamos ver no terceiro aspecto as falhas do rei Saul. Saul, o rei que falhou. Deus capacitou Saul, de fato, né? A Bíblia diz que, ali 1 Samuel capítulo 10, ouviu-se dizer que Saul profetizava, ele encontra com os outros profetas e passa a profetizar. Então, Deus capacitou Saul, que teve um bom começo. Grave isso, um bom começo, mas que devido à sua soberba e falta de sensibilidade, terminou mal. Irmãos, como é perigoso nós não termos sensibilidade espiritual e não atribuirmos ou tributarmos valor às coisas espirituais e à grandeza do ministério. Não adianta você começar bem e terminar mal. Não adianta, irmãos. Eu gosto muito da frase do reverendo e pastor Napoleão Falcão: a vitória não é dos que correm, a vitória é dos que chegam. O importante é você correr, porque muitos correm, mas não chegam. Então o importante é você correr e você chegar. Então, a vitória não é dos que correm, mas dos que correm e de fato chegam. Ele tem um bom começo, mas começa a tomar decisões erradas, começa a se desviar. Vou citar um assunto, vou citar um texto. Você lembra? Um dos grandes erros de Saul. Samuel se ausenta, Saul vai para a guerra, Deus dá ordem, extermina tudo. Saul era profeta e rei. O que Saul faz? Ele sacrifica os animais a Deus. Não obedeceu. Ele não podia sacrificar. Ele não era sacerdote, irmão. Não tinha unção sacerdotal sobre a sua vida. Representa aquele obreiro, representa aquele ministro que ele quer para si aquilo que Deus não deu. Deixa eu te falar uma coisa. O que é teu, é teu. Ninguém toma. Se contente com o ministério que Deus chamou para você, irmãos. Outra coisa, ele teve um bom começo e começa a tomar decisões erradas. Quando Samuel chega, ele fala: não, Samuel, eu já sacrifiquei para Deus. Samuel, a partir de hoje, meu amigo, você está arriscado. Eu sou sacerdote e sou profeta, sou juiz, mas eu não sou rei. Você tem a unção de rei e você é profeta, mas você não é sacerdote. Você está arriscado, porque o único homem que pode portar a unção de sacerdote, de rei e de profeta, só o Messias, só Jesus. Ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei. Aquilo que o apóstolo João fala em Apocalipse. Ele é aquele que era profeta, ele é aquele que é sacerdote, e ele é aquele que virá rei dos reis e senhor dos senhores. Saul tomou essas decisões erradas. Exerceu o ministério para o qual Deus não o havia chamado, irmãos. É muito perigoso. Precisa-se de capacitação para exercer somente aquilo que Deus chamou. O que é a unção? Capacitação para o serviço. Aí nós vemos aqui no livro de Juízes também, no capítulo 1 do nosso livro, meus amados, o legado de Samuel. Foi juiz, sacerdote, profeta, homem reto, íntegro, que ouvia a voz de Deus. Saul não, Samuel sim. E tinha um coração obediente. Aquilo que Deus, através de Samuel, falou para Saul: eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu prefiro o obedecer do que o sacrificar. Saul não entendeu isso. Morreu, infelizmente, foi trágico a morte de Saul. Ele se suicida, né? Para não morrer na mão dos seus inimigos, se mata, se lança contra uma lança, e ele comete o pecado de homicídio. Antes disso, ele já tinha tentado matar Davi muitas vezes, e Davi tem a oportunidade de matá-lo, mas reconhecer que Deus tinha ungido ele também, e não o mata, mas um homem que falha, um homem que comete graves erros. Nós daremos continuidade aqui, no capítulo de número 2, sobre o chamado de Davi. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, correr um pouquinho, que o nosso tempo é bem resumido, né, irmãos? Fatos relevantes do capítulo 2 está na página 79, chamado de Davi, duelo de Davi e Golias,
Davi e Jonatas e Saul quer matar Davi. Eu vou fazer alguns apontamentos, alguns aspectos. Fiz agora no capítulo 1 e vou trazer alguns outros aspectos no capítulo 2, tá bom? Chamado de Davi. Com o fracasso de Saul, Deus escolheu Davi para reinar sobre Israel. Fracassou, Deus levantou outro homem. Lembra que eu falei que Deus tem um homem para cada etapa da sua obra? Então, a obra de Deus não pode parar. Tem pessoas que se acham, né, irmãos? A obra de Deus, Deus não depende de nós. Deus não depende de mim como teólogo. Deus não depende de mim como professor. Deus não depende de mim como homem de Deus para fazer a sua obra. Se eu não quiser, levanta outro. Porque a obra de Deus não para. Então, com o fracasso de Saul, Deus escolheu Davi para reinar sobre Israel, o menor da casa de Jessé. Lembra que Saul tinha aparência de rei, tamanho de rei, beleza de rei e todos os aspectos de rei? Aí lá vem alguém que é levantado pela vontade de Deus, não pela vontade de homem. Outra coisa, quando Davi foi ungido, Davi não foi ungido com um vaso de barro. Davi foi ungido com o chifre de animal. Por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, meus irmãos. O chifre do animal, homem nenhum faz. Quem é que faz? É o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Davi foi ungido com o chifre de um animal. Por quê? Porque revelava a vontade de Deus de levantá-lo como rei. O menor da casa de Jessé. Deus manda Samuel ungir Davi na casa, não no pasto. Eu gosto muito da colocação do pastor Raik Carmelo. Deus poderia falar para Davi, Samuel, vai ungir Davi no pasto, é mais fácil. Não, unge Davi na casa. Davi é chamado para casa. O primeiro lugar que Deus quer confirmar o teu chamado, o teu ministério, não é fora, é dentro. Deus quer confirmar o teu chamado, não é lá fora. Deus primeiro quer confirmar a sua chamada, o seu ministério, dentro da sua casa. Então, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, nós vemos ali Deus levantando Davi, o menor da casa de Jessé. Samuel olha para todos que têm a aparência de rei. É esse Deus, Samuel. Você está olhando a arca, o homem pelo lado de fora. Eu enxergo a arca pelo lado de dentro. O homem pelo lado de dentro. E aí nós vemos aqui um dos bem conhecidos que nós aprendemos desde a nossa tenra infância, o duelo de Davi e Golias. Nós vemos ali a vitória sobrenatural de Davi contra Golias. E ali aquela vitória de Davi contra Golias projetou a ida de Davi para o palácio. Lembra que Davi foi levar comida para os seus irmãos? E o que a vida dizia para Davi? Davi, não tente se meter com coisas que pessoas maiores do que você não têm coragem para fazer. Davi só usa aquela frase, que é esse circunciso, para afrontar o Deus dos exércitos e o povo de Israel. Então Davi se envolve, tem ousadia, tem audácia, e nós vemos ali a vitória sobrenatural da parte de Deus. Temos também ali, no capítulo 2, também outro fato relevante, Davi e Jonatas, né? Uma profunda amizade nasce entre Davi e Jonatas, que se torna uma aliança de proteção e cuidado. A bela aliança de Davi com Jonatas, né? Jonatas, filhos de Saul. Então ali um belo símbolo de amizade. Dá pra gente ver esse outro aspecto aqui. Saul quer matar Davi, nós temos essa passagem, tomado por ciúme. Saul tentou matar Davi por inúmeras vezes, e Davi por 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul, todavia não o fez, reconhecendo a unção de Deus que havia sobre Saul. Então Davi respeitava princípio, e eu gosto muito desse paralelo, eu vou usar até a metáfora. Todo boi, quem é da roça sabe, irmãos, quem é da roça sabe, todo boi na roça, quando ele marcha para trás, qual é a mensagem que ele está dando para você? Corra, corra. Davi não queria matar Saul por reconhecer a unção de Deus que havia na vida de Saul. Mas, na verdade, Davi estava retrocedendo, assim como o boi se retrocede na roça, não com medo, né? Mas buscando impulso para ir com mais força. Porque ele acreditava que a sua vitória não dependeria do braço, da força do seu braço, mas da providência do Deus Todo-Poderoso. E Davi, o próprio Deus usou Saul, né? Para matar, o próprio Deus usou Saul para matar o Saul que havia dentro de Davi, através daquelas tentativas de assassinato. Outra coisa que eu gostaria, fatos relevantes do capítulo 3. Me acompanhe no seu livro, por gentileza. Eu vou localizar aqui para os irmãos. Nós já estamos terminando. O tempo de assumir o trono chega. Davi é aclamado rei. Isso causa ciúme, né?
E aí agora a gente já vai entrar para um aspecto que a morte de Saul vai morrer, ele se suicida, então Davi vai ser aclamado rei. Então com a morte de Saul, Davi é aclamado rei de Israel. Davi tinha 30 anos, e aí isso é uma tipologia linda, porque Davi tinha 30 anos quando assumiu o trono e reinou por 40 anos. Jesus também tinha 30 anos quando começa a exercer o seu ministério. Então ali Davi é uma tipologia de Cristo ali no Antigo Testamento. Ele é aclamado rei de Israel e começa a exercer o governo. Nós temos aqui também no capítulo 3 do nosso presente livro a história de Mefibosete, muito conhecida, né, irmãos? Mefibosete era filho de Jonatas e Davi honra, né, a amizade com Jonatas. Davi manda buscá-lo em Lodebar, cumprindo a promessa que fez a Jonatas, e uma mensagem tremenda que fala conosco que, ainda que nós estejamos na terra do esquecimento, Deus não se esquece da gente. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto. Então Deus usa Davi para trazer Mefibosete de Lodebar para servir no palácio. E aí nós vemos aqui os erros de Davi. Aprendemos muito, o salmista no capítulo 51 mostra isso, né? Davi confessando o seu pecado a Deus. Davi cometeu muitas falhas e pecados graves, um deles o pecado de homicídio e de adultério com Batseba, que trouxe sérios problemas para a sua vida e reinado, né? Aquela sentença de Deus, a espada nunca mais sairá da casa de Davi. Davi teve essas consequências, seus pecados. Apesar dos seus pecados, Davi deixou também o seu legado, porque ele foi o maior rei de Israel, chamado homem segundo o coração de Deus, com quem teve uma aliança perpétua. Deus estabeleceu o trono de Davi perpetuamente. E o nosso Jesus, segundo a linha que nós defendemos, é aquele que irá reinar em Jerusalém, descendente de Davi, estabelecimento do reinado de Davi perpetuamente. Então nós vemos aqui alguns fatos relevantes: a aclamação de Davi a rei, a história de Mefibosete, os erros de Davi e o legado de Davi. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, irmãos, me acompanhe por gentileza, é o livro dos reis. Eu vou localizar aqui a página para os irmãos. Eu gostaria que você me acompanhasse no seu livro e destacar alguns pontos. Livro dos Reis, página 113, né? O autor do livro dos Reis, a tradição judaica atribui a autoria ao profeta Jeremias, né? Também é de consenso desconhecido. Não é um consenso, na verdade, que pontua isso, é apenas um forte indício que seja o profeta Jeremias, o autor do livro de Reis, escrito entre os anos 560 a 540 a.C., cujo tema é os reis de Israel e de Judá. Os reis de Israel e de Judá, cujo propósito é registrar a história política de Israel no período monárquico, ressaltando o colapso e a divisão do reino. Então o livro dos reis vai trazer aquela divisão do reino de Israel. Lembra quando Salomão morre, que Roboão assume, que Roboão pesa os impostos sobre Israel, que o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul? Reino do norte, capital em Samaria, reino do sul, cuja capital era Judá, e Deus mantém a aliança com as duas tribos que ficam em Judá. Então, observa, o livro dos reis vai tratar disso aí, da divisão do reino de Israel. E aonde há divisão, há problemas, há enfraquecimento no meio do povo, não é? Alguns fatos relevantes também aqui entre os capítulos 4 e 5, meus irmãos. Eu gostaria de pontuar aqui. Abra aí o seu livro, por favor. Nós vamos aqui na página 115. Quando estava em Gibeão para oferecer sacrifício, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e colocou-se à sua disposição para atender qualquer coisa que foi pedido. E a resposta de Salomão foi de extrema grandiosidade. Lembra que Deus aparece a Salomão? Salomão era filho de Batseba, né? Salomão, filho de Davi, com Batseba, foi escolhido para reinar sobre Israel e era um homem pacificador. Deus aparece a Salomão em um sonho, está aí no nosso gráfico, aqui na nossa segunda parte do gráfico. Deus aparece a Salomão em sonho e diz o seguinte: pedes o que queres que eu vou te dar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Salomão vai pedir sabedoria, para poder, não pede um pedido somente para si. Deus, me dá sabedoria para julgar esse povo. Ou seja, um pedido coletivo. Pediu coletivamente. Salomão recebe de Deus uma sabedoria sobrenatural, como nunca houve e também nunca haverá. E aí nós vamos fechar também com o templo de Salomão, ou seja, o templo que foi edificado sobre o Monte Moriá, foi o grande legado de Salomão e até hoje um lugar sagrado para os judeus. E eu gostaria de fazer um apontamento
deixar aqui uma observação. Na nossa próxima aula eu gostaria de trazer alguns gráficos, alguns pontos. Não vai dar para a gente aprofundar muito, mas eu vou trazer algumas imagens acerca do Templo de Salomão, fazendo alguns comparativos entre o Templo de Salomão, Tabernáculo de Moisés no passado e a percepção que nós podemos ter até mesmo no Gênesis, ali no Éden, no tabernáculo do Éden ali, para chegarmos até o Templo de Salomão. Eu gostaria de estar pontuando isso aí. Salomão, além de ser o pacificador, foi um dos grandes reis de Israel, fracassou também na sua caminhada, porque se corrompeu, se envolveu com a idolatria, se deixou levar, fez aliança com mulheres que não eram judias, mulheres pagãs. Essas mulheres levaram Salomão ao fracasso, mas Salomão também foi um homem que fez uma grande obra para Deus, construiu o grande templo de Salomão, né? O templo que foi edificado sobre o monte Moriá e que foi o grande legado de Salomão, até hoje o lugar sagrado para os judeus. Davi almejou construir esse templo de Deus. Não tem como. As suas mãos são mãos sujas de sangue, uma mão sangue. Não, vou levantar outro homem para essa etapa da minha obra. Então Deus levanta Salomão. Deus deu para Salomão a barra da glória, a barra do ouro, através do pedido de sabedoria. Deus deu tanto sabedoria quanto riqueza para Salomão. Nós vemos ali a rainha de Sabá vindo ter encontro com Salomão, por causa da sabedoria de Salomão. Ela se encabula com a sabedoria de Salomão. E eu gostaria até de destacar, segundo alguns estudiosos, eles dizem, né, que a rainha de Sabá, o primeiro local que ela foi na casa de Salomão foi na cozinha. E aí, quando ela chegou na cozinha, ela olhou o fundo das panelas e viu escrito santidade ao Senhor. Ela entendeu o segredo da sabedoria de Salomão, porque somente um homem muito sábio honraria a Deus num lugar que ninguém veria, que é o fundo de uma panela. Então ela se encabula com a sabedoria de Salomão, e dentro desse texto, desse encontro de Salomão com a rainha de Sabá, nós podemos aqui até pontuar, ponderar e dizer que Salomão foi um rei sábio, que julgou bem Israel, mas começou bem, terminou mal. Se dobrou diante de ídolos e se envolveu com a idolatria devido ao envolvimento com mulheres estrangeiras. Mas também fez uma grande obra para Deus, e eu volto a pontuar. Deus tem sempre um homem para cada etapa da sua obra. Deus sempre tem um homem para cada etapa da sua obra. Eu gostaria, meus irmãos, que você abrisse o seu livro, por gentileza. Nós já vamos fechar agora na página de número... Só um momento, página de número... de número 137. Página de número 137. Com a morte de Salomão, 137 a 139, irmãos. Com a morte de Salomão, o reino de Israel, que até então era unido e estava em grande ascensão, sofreu uma grande ruptura e profundas crises internas tiveram início. A sede pelo poder, o afastamento das verdades divinas, a idolatria, a desobediência, dentre outras coisas, foram fatores preponderantes que levaram o povo a começar pelos líderes da nação, a mergulhar em sucessivos pecados que culminaram em cativeiro, ruína e destruição. O que eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos? Todas as vezes, nós vemos aqui durante o percurso desse livro, que o povo de Israel, todas as vezes que o povo de Israel pecou contra Deus, se envolveu com idolatria, Deus permitiu o castigo e trouxe o juízo para o seu povo. Após a morte de Salomão, o reino se divide, e aonde há essa ruptura, onde há divisão, o reino não subsiste, não permanece. Então, ou seja, onde há pecado, há sempre consequências gravíssimas contra o povo de Deus. Então, para iniciar, para fazer essa prévia introdução, eu trouxe aqui alguns aspectos introdutórios acerca dos livros históricos, só para nós se localizarmos dentro de um contexto histórico. Aí, a partir da próxima aula, da próxima unidade 3 e unidade 4, nós iremos aprofundar mais um pouco nos segredos desses livros históricos. Lembre-se que os livros históricos é composto por 12 livros, que nos mostra toda a historicidade de Israel e como Deus conduziu esse povo até chegar
a nós. Através de Israel veio Jesus, veio o nosso libertador, veio o nosso Messias. E hoje não são mais dois povos. Na verdade, de dois povos, Deus fez um só, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 2, quebrando os muros da separação. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Então, os livros históricos vão nos mostrar como Deus conduziu esse povo até chegarmos na graça de Deus. Eu espero que os irmãos, eu espero e faço pedido também, que os irmãos leiam o livro, aprofundem os seus conhecimentos, pesquisem, desenvolvam, fundamentem os seus raciocínios, as suas linhas de pensamentos nas Escrituras, e lembre-se que as Escrituras sempre será e é a inerrante palavra de Deus. É a base de todo o nosso estudo. É aquilo que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. Não existe coisa nenhuma que destrói o povo de Deus, irmãos. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Mas o próprio Deus afirma que a única coisa que destrói o seu povo é a falta do conhecimento. Como diz minha nobre professora Márcia Ponce, né? Conhecimento é poder. Então, nós só seremos libertos de alguma coisa através do conhecimento. Conhecereis a verdade e esse conhecimento vos libertará. Deus que abençoe. Até a próxima aula.